tem a palestra com o professor Rodrigo Augusto Santinello Pereira. Ele é graduado em agronomia pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutor em ecologia pela Universidade Estadual de Campinas. E atualmente é professor associado da Universidade de São Paulo. Rodrigo. Oi, tudo bom? Não consegui ver. Bom, primeiro queria agradecer a todos, a presença de todos que estão assistindo aqui a sessão. Vou aguardar aqui a Maura fechar a apresentação dela. Deixa eu compartilhar a minha. Desculpa, Rodrigo. Imagina, acontece. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Vocês estão vendo minha apresentação? Estamos sim, certinho, Rodrigo. Tá bom. Enfim, acho que é isso, né? Bom, então a minha apresentação, né? Eu vou falar sobre as vespas de figo. E o título dessa apresentação aqui é uma brincadeira, um artigo publicado, uma homenagem, na verdade, um artigo publicado há um pouco mais de 40 anos pelo Daniel Jansen, em que colocou as vespas de figo em evidência, né? E então o título do artigo dele em português era Como Ser uma Vespa de Figo, né? E eu vou falar especificamente das interações ecológicas e estratégias reprodutivas dessas vespas. Um minutinho. Bom, eu queria inverter um pouco e começar pelos agradecimentos. Primeiro, agradecer a organização do Congresso Nacional de Botânica, agradecer a Universidade de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, onde eu trabalho, e as agências de fomento, né, que vem financiando as minhas pesquisas e a dos meus alunos, né, que é FAPESP, CAPES, CNPq. Queria agradecer também meus ex-alunos e alunos, né, que são meus parceiros e muitos dos dados que eu vou apresentar hoje aqui vieram de trabalhos de pós-graduação deles. E agradecer em particular o Walter, né, pela coordenação desse simpósio, pelo convite para participar. Então é isso. Bom, as figueiras, né? No mundo existem mais de 750 espécies de figueiras e que apresentam uma grande diversidade de formas e hábitos. E nessa figura aqui a gente tem do lado esquerdo diversos figos de vários tamanhos e formas. Aqui dá para a gente ver uma moeda de 10 centavos de real e todos esses figos estão no mesmo estágio de desenvolvimento, ou seja, todos estão no estágio após a polinização, né? Eles não vão mudar mais de tamanho. Então varia muito. E as folhas também têm uma diversidade de formas e tamanhos. A mesma moedinha está aqui, né? A gente consegue ver. E de hábitos também, né? Temos desde árvores com raízes escoras que pode chegar a ocupar 1 hectare, uma única planta, como plantas rasteiras, né? E tudo que a gente imaginar de hábitos de plantas nesse espectro, né? Hemipífitas, trepadeiras, enfim. O figo, né, que a gente conhece, ele é uma inflorescência com flores unissexuadas no seu interior. Então temos aqui flores estaminadas, que podem estar aqui próximo, numa região aqui próximo do ostilo, que eu vou falar para daqui a pouco o que se trata isso, com mais detalhes. E as flores pistiladas, todas unissexuais, né? E as flores estaminadas podem estar, em algumas espécies, podem estar espalhadas aqui, misturadas com as estaminadas, né? Então ela é uma inflorescência fechada. Se a gente imaginar como uma inflorescência mais ou menos em forma de disco, como por exemplo de uma asterace, imagina que ela vai se fechando, né? E até formar uma urna, e as margens desse disco aqui se encontram aqui no ostíolo, né? Que constitui a única entrada entre o interior do figo e o exterior. Isso traz uma questão para a planta, que é como ser polinizada, né? Como que o pólen vai chegar até as flores pistiladas, visto que há uma separação temporal muito grande
entre a antese das flores estaminadas e pistiladas, né? Essa polinização é dada, então, por um mutualismo com vespas da família Agaonidae. São vespas muito pequenas, que têm menos de 1 milímetro de tamanho em geral, e que são extremamente adaptadas para polinização. Então, por exemplo, aqui vou citar alguma dessas características, que é, por exemplo, a presença de um sulco na cabeça, em que as antenas se encaixam e facilita a entrada dela pelo ostíolo do figo. O aparelho bucal, ele é todo modificado e numa forma de uma espécie de uma catraca, né? Que ela vai usando para se agarrar naquelas brácteas do ostíolo e permitir a entrada, né? Então ela empurra, ela consegue ir para frente, mas não vai para trás, né? E da mesma forma que a Maura apresentou lá das mariposas, né? Ela não se alimenta na fase adulta. Esse é o custo que ela teve em ter essas adaptações, né? Algumas espécies possuem um bolso no tórax aqui, onde o pólen é depositado ativamente pela vespa, e nas coxas das pernas anteriores também existem umas cerdas que a vespa utiliza para manipular o pólen e colocar nos bolsos. E qual seria a recompensa, né? Da mesma forma com do grupo que a Maura apresentou, as vespas de figo, elas têm como recurso local para deposição de ovos e alimentação de sua prole, né? Então a vespa de figo, ao entrar dentro de um figo, ela deposita seu pólen ativamente, ela retira dos bolsos de pólen e deposita sobre os estigmas e insere esse ovipositor através do estilete, pelo tecido transmissor do estilete, né? Levando o ovo até o ovário. Então esse ovário vai se transformar numa galha que vai alimentar a sua larva. Então as flores polinizadas vão produzir semente e as que foram polinizadas e receberam um ovo vão produzir a vespa. Essa figura aqui representa o ciclo de desenvolvimento do cicônio, né? Do figo, em que as vespas chegam aqui na fase em que as flores pistiladas estão receptivas. A planta, o cicônio emite um odor ou fragrâncias que atraem essas vespas. Então ela deposita seus ovos, poliniza, e após isso a fêmea, a vespa, morre dentro do figo, né? E as larvas dela começam a se desenvolver nas galhas. E ao longo dessa fase de desenvolvimento, outras vespas chegam no figo, por fora, e conseguem explorar os recursos que tem ali dentro. Então atuando como galhadoras ou como parasitoides das vespas polinizadoras, das vespas galhadoras. E elas não exercem nenhum serviço de polinização porque elas não entram em contato com as flores, né? Ao final do desenvolvimento larval, quando as vespas estão quase prontas para emergir, né, na fase adulta, coincide com o amadurecimento das sementes e com a antese das flores estaminadas, né, que vão produzir o pólen. Então as vespas polinizadoras emergem, coletam o pólen e abandonam o figo em direção a uma outra planta, continuando o ciclo. Então, há uma diversidade muito grande de vespas associadas às figueiras, né? Na região neotropical aqui, para cada espécie de figueira, a gente pode encontrar até cerca de 15 espécies de vespas, né? Sendo uma espécie polinizadora e as demais não polinizadoras, né? Aquelas que chegam por fora. E todas essas vespas podem ser agrupadas em guildas. Então, existem vespas que são fitófagas e vespas que são carnívoras. As fitófagas podem ser galhadoras, que vão induzir galhas tanto no receptáculo do figo, que são espécies de vespas que chegam quando o figo está bem pequeno. Aqui nessa figura a gente consegue ver que ele está em fase de desenvolvimento, né? Bem no começo do desenvolvimento, e ela vai induzir galha no receptáculo do figo. E outras vespas que vão chegar na fase em que as flores estaminadas estão
tão receptivas, né? Que são as vespas polinizadoras e umas vespas não polinizadoras, que põem o ovo por fora aqui. Ambas vão depositar ovos nos ovários das flores. Dentro das fitófagas temos ainda um grupo de vespas cleptoparasitas, que elas são fitófagas, mas elas não têm a capacidade de induzir galhas. Então elas depositam seus ovos em galhas dessas fitófagas aqui, que já foram induzidas por elas. E do mecanismo que não é conhecido ainda, a gente não sabe como acontece. Eu sei que a larva da galhadora é eliminada e a vespa cleptoparasita continua o seu desenvolvimento. Um pouco mais tarde, ao longo do desenvolvimento do figo, chegam as vespas parasitoides, né? Que vão se alimentar às custas das larvas das galhadoras. Então elas são carnívoras. Então elas chegam um pouco mais tarde, quando essas larvas já estão bem desenvolvidas e capazes de nutrir a sua prole. Então aqui eu tenho uma foto de 2 vespas parasitoides. Falando um pouco das estratégias de oviposição dessas vespas, as galhadoras, independente se elas são polinizadoras ou não polinizadoras, elas têm uma estratégia muito parecida de oviposição. Com a polinizadora, como eu disse, ela está dentro do figo, insere seu ovipositor pelo tecido transmissor aqui do estilete e deposita seu ovo. As vespas galhadoras que vêm por fora, eu estou dando um exemplo aqui de 2 vespas que nós estudamos aqui. Uma foi o grupo Hidarnes, né, o gênero Hidarnes, que foi pela Larissa Elias, e o outro é Cicóbia, que foi pelo Daniel Felício. Essas vespas depositam, inserem seu ovipositor pelo lado externo. Aqui na imagem talvez não dê para ver, que ficou muito pequenininho. O ovipositor se inclina dentro do figo e entra pelo estilete da flor, da mesma forma que a polinizadora. Então aqui tem mostrando em detalhe aqui, tanto em Hidarnes quanto em Cicóbia, que são vespas de grupos filogenéticos muito distintos, demonstrando que é um exemplo muito claro de convergência evolutiva. Já um outro exemplo de uma vespa cleptoparasita, que é uma outra espécie de Hidarnes, pertencente aqui ao grupo Carme, né? Ao passo que a galhadora pertence a um grupo Flaviculis, né? O nome do grupo. Ela insere o ovipositor por fora, só que o ovipositor penetra a galha. Então aqui a flor já se transformou numa galha, foi em torno de 2 semanas após a polinização, né? Ela insere pela lateral do figo aqui. Então o modo de oviposição é diferente. Nas espécies galhadoras, né, de ovário, o ovo ele é depositado numa posição muito precisa, sempre. Nas vespas polinizadoras, várias espécies já foram estudadas por vários pesquisadores em várias partes do mundo e algumas aqui no meu grupo de pesquisa. E o ovo sempre é colocado entre o tegumento interno e o nucelo do ovário, numa região aqui. Ao passo que a vespa cleptoparasita, no trabalho aqui da Larissa Elias, ela viu que o ovo é colocado no meio do nucelo. Então aqui a gente já tem a larva da polinizadora aqui em começo, nos primeiros estágios de desenvolvimento, e o ovo é depositado aqui no meio do nucelo e na região em que vai formar o endosperma, né? Também. Então tem uma diferença. E nas galhadoras não polinizadoras, que a gente estudou o gênero Hidarnes, o ovo é colocado exatamente no mesmo lugar. Então isso leva a crer que há uma forte pressão seletiva para a deposição do ovo numa fase, nessa localização muito precisa, né? A gente acredita que seja importante ela colocar aqui numa região em que não cause muitos danos aos tecidos vegetais, porque o endosperma é um tecido nutritivo muito importante para o desenvolvimento larval. Então o ovo da vespa não deve interferir muito, né? Então acho que haveria uma pressão seletiva para a larva da vespa não interferir muito no desenvolvimento do endosperma, nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário, né, da planta. E a gente tem dados mostrando isso,
que realmente o desenvolvimento da larva da vespa polinizadora, pelo menos, ele é muito lento nos primeiros estágios e dando tempo ao endosperma se desenvolver bem. Então, quando o endosperma ocupa grande parte da semente em desenvolvimento aqui, a larva passa a consumir o endosperma, né? E crescer de forma mais rápida. E nas vespas parasitoides, elas chegam por fora, né? Aqui tem um caso um extremo aqui, né? Só para chocar vocês, de dezenas de vespas parasitoides do gênero Cryptogaster aqui, ovipositando num figo e parasitando larvas da polinizadora. E um outro exemplo aqui de uma parasitoide do gênero Physotórax e Psicófila. São duas vespas de famílias bem diferentes, né? Physotórax da família Torímide e Psicófila da família Eurytomide. E ambas são parasitoides das galhadoras precoces. Então aqui eu tenho uma galhadora precoce, que é do gênero Hydarnes, né? O gênero Hydarnes está em tudo, né? Ele tem 3 grupos filogenéticos, né? 3 clados dentro do gênero, que uma é o grupo Incertus, que são essas galhadoras precoces, o Flavículos, que eu já falei, que ele galha os ovários, e o grupo Cleptoparasita, que é o grupo Carme, né? Então o Physotórax vem mais para o final do desenvolvimento do figo, né? Cerca de 3 semanas após a oviposição, mais até, né? Essa vespa ovipõe bem cedo, né? Em torno de 1 mês após a oviposição dessas vespas, ele vem e pelo lado de fora ele consegue localizar a galha lá e depositar seu ovo, certo? Então aqui eu tenho uma outra foto aqui do lado esquerdo, do lado superior, de uma fêmea de Physotórax terminando a sua oviposição e essa cicóbia aqui do lado, né? O que ela está fazendo aqui? Infelizmente eu não tenho um vídeo para mostrar isso, mas assim que essa Physotórax tira o seu ovipositor, a cicóbia vai lá e insere o ovipositor dela pelo mesmo orifício e parasita a mesma galha. Então, provavelmente essa vespa não tem a capacidade de furar o figo, né? Então ela utiliza o orifício feito pela outra. E aqui eu tenho fotos, né? De um galhador, de uma pupa de galhador com uma larva de Physotórax, é um ectoparasita, né? Ele fica para o lado de fora sugando a larva aqui, certo? Num estágio um pouco mais avançado, a gente encontra uma situação assim dentro da galha, em que tem a larva da Psicófila grande e a larva do Physotórax morta, né? Bem reduzida aqui. E depois que o adulto emerge, a gente tem a vespa adulta da Psicófila. Aqui tem uma fotografia, essa parte branca aqui é a galha, né? A galha aqui onde ela se desenvolveu e dentro dela ali tem os restos da larva da galhadora misturada com o resto da larva do Physotórax, né? Então tem uma situação aqui bastante interessante de interação ecológica. Outra convergência adaptativa que é conhecida nesse grupo é a morfologia do ovipositor das vespas. Eu classifiquei aqui, né, tentar explicar para vocês, esse slide está um pouquinho mais complicado. Eu classifiquei como função polinizadora e não polinizadora, né, seria a função ecológica, a guilda, galhadora, cleptoparasita e parasitoide, e o local em que o ovo é depositado, no ovário da planta, no receptáculo ou na galha. Então a polinizadora é uma galhadora de ovário e ela possui um ovipositor, né? Essas imagens aqui do trabalho da Larissa Elias, né? Do trabalho de doutorado dela, mostrando a extremidade do ovipositor. Ele possui dois dentes aqui. Então todas as vespas polinizadoras têm uma morfologia muito parecida com isso. Então aqui é uma vespa do gênero Eupristina. Das não polinizadoras, temos 2 tipos de galhadoras, né? A do receptáculo, aquela que chega bem precoce, quando o figo é bem pequenininho, né? No início do desenvolvimento. As flores dentro do figo já estão diferenciadas, né? Do ponto de vista morfológico, mas está muito pequenininha ainda, né? Então é um tecido muito mole, muito pouco estruturado.
E todas as vespas que nós estudamos, que ovipõem nessa fase, tem um ovipositor com uma estrutura muito simples, sem dentes, né? Sem dentes aparentes aqui. Então aqui é um exemplo de uma vespa do gênero Valquerella, mas isso foi visto em outras vespas também. E as galhadoras de ovário, não polinizadoras, possuem uma extremidade do ovipositor com dentes aqui serrilhados, mas uns dentes de tamanhos bem homogêneos, né? Ele tem um formato bem homogêneo. Também foi visto isso em várias espécies que tem dessa guilda. As cleptoparasitas e as parasitoides que ovipõem no figo num estágio um pouquinho mais adiantado, esse serrilhado ele é bem irregular, né? Então aqui no comecinho os primeiros vão formando uma escada aqui mais regular, mas eles são bem irregulares depois em termos de tamanho e distanciamento entre os dentes, né? Tanto nas parasitoides quanto nas cleptoparasitas. Então são as espécies que ovipõem galhas. E as espécies que ovipõem galhas, nas cleptoparasitas elas ovipõem pelo lado da galha, né? A parasitoide a gente não tem informação, mas a nossa hipótese é que ela ovipõe pela galha também, pela lateral, da mesma forma que a cleptoparasita. E as galhadoras de ovário, elas ovipõem, todas as espécies que foram estudadas até o momento, todas ovipõem pelo estilete, utilizando o tecido transmissor do estilete, provavelmente para conduzir, né? Isso facilita a condução do ovipositor até o local adequado para a deposição do ovo, né? Então talvez esse formato de serrilhado aqui seja importante para não só para perfurar a parede do figo, mas como dentro do figo conseguir se ancorar nos estigmas e conseguir fazer toda aquela manobra para ele entrar pelo estilete. Ao passo que as galhadoras repitáculo, elas depositam de uma maneira que aparentemente não parece ser necessário uma manobra tão mais sofisticada, né? Então o ovipositor é bastante simples. Então essa foi a convergência que a gente detectou até o momento. Bom, enfim, em conclusão, né? Esse sistema todo de interações de figueiras e vespas, ele é bastante adequado, né, para estudos evolutivos, em função dessa diversidade de biologias e pela repetição que a gente tem de sistemas, né? Tem 750 espécies de figueiras, então a gente pode fazer estudos comparativos de comunidades associadas a diferentes hospedeiros e também a grande diversidade aí de tipos de interação, estratégias evolutivas, soluções evolutivas para conseguir explorar os recursos. E também a gente detecta convergências, evolução convergente, tanto no hábito alimentar, né, formando aquelas guildas, quanto na estrutura do ovipositor. Então era isso que eu tinha para falar para vocês e agradecer a todos novamente. Muito obrigado. Bacana, Rodrigo. Outro tema interessantíssimo, né? Quando a gente começa a ver esse mundo das vespas de figo, a gente começa a viajar, né, na coevolução e tanta coisa. Muita pergunta também para você. Bom, já vamos dar sequência aí, né? Agora é a minha fala.